Eita! Ajuda! Liga pro 192! E se você encontrar alguém convulsionando na rua ou dentro de casa, o que você sabe que tem que fazer? Já te falaram isso antes? Corre atrás. A gente tem que saber como atender uma pessoa que teve uma convulsão. Normalmente o primeiro socorrista não vai ser um médico, um enfermeiro, vai ser algum parente, algum amigo que esteja próximo. E em alguns outros casos até uma pessoa desconhecida. Porque crise convulsiva, digamos assim, todo mundo tem direito de ter. Quase 10% da população vai ter uma crise epiléptica em algum momento da vida. Então é algo muito comum. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, eu estou dizendo que 20 milhões de pessoas vão ter uma crise epiléptica em algum momento da vida. Na maior parte das vezes, essas pessoas não desenvolvem a doença chamada epilepsia, né? Que seria ter várias crises epilépticas durante a vida. Mas basta ter uma para você ter que saber o que eu faço nessa hora, como é que eu atendo essa pessoa. Tem que botar alguma coisa na boca? Será que ela engole a língua? Esses mitos vão ser revelados agora, né? Vamos acabar com um monte de mitos. Se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus bambus. Vamos tentar demonstrar agora com a nossa personagem favorita aqui, a Alice. A Alice vai imitar uma pessoa convulsionando. Sou eu que ensinei para ela como é que se faz. Nada do que ela está fazendo é para ser desrespeitoso, pelo contrário, é para tentar ajudar a gente a socorrer uma pessoa com crise convulsiva. Vamos dar uma olhada. Mantenha calma. Ajuda! Liga pro 192! É crucial pedir ajuda, especialmente se você estiver sozinho. Liga para o 192. Se você sabe da pessoa e ela nunca teve crise epiléptica, é crucial ir para o pronto-socorro. Bota a pessoa de lado, segura a cabeça dela. Segurar a cabeça que vai proteger a pessoa de se machucar. Conte o tempo de duração da crise. Isto é importantíssimo. O tempo de duração da crise é uma das informações mais importantes para o médico depois. Se você conseguir ter o sangue frio de contar o tempo num relógio, vai ser sensacional. Se a crise durar menos de 5 minutos, numa pessoa que já tinha epilepsia antes, provavelmente ela nem precisa de ir para o pronto-socorro. Combinado? E aí é só deixar seguir a vida. 1 hora depois. Então, olha só, uma das coisas mais importantes quando uma pessoa tem uma crise epiléptica é saber chamar ajuda. A primeira coisa que você tem que fazer, se você estiver sozinho, é chamar alguém para te ajudar. Então, você está sozinho cuidando de uma outra pessoa, chama alguém para ajudar. Um profissional treinado até consegue resolver o problema sozinho. E para as famílias de pessoas que já têm epilepsia, muitas vezes elas estão acostumadas a socorrer. Mas se você está socorrendo seu primeiro contato, né, com uma pessoa que teve crise epiléptica, chame ajuda. Em especial, lembra de ligar para o 192, para o SAMU. Se for uma pessoa que você sabe que nunca teve crise epiléptica, é crucial essa pessoa ir para o pronto-socorro. Ao mesmo tempo, se uma pessoa já tem epilepsia, de vez em quando tem crise epiléptica, e esta pessoa pediu para você que não precisa ir para o pronto-socorro, sempre, então o que você tem que fazer é contar o tempo da crise epiléptica. O fator mais importante de todos é o tempo de duração da crise. E na hora que você está vivenciando essa emergência, o tempo cresce, né? 30 segundos parece que foram 10. Demora muito tempo para eu treinar um aluno de faculdade de medicina para socorrer alguém com crise epiléptica e ele ficar calmo durante a situação. Normalmente a gente acaba tratando como se fosse uma catástrofe, mas a maioria absoluta das crises epilépticas não são graves. Mal precisam de levar ao pronto-socorro, perfeito? Se você está em dúvida, sempre leva ao pronto-socorro. Mas um bom número de crises epilépticas em quem já tem epilepsia não precisa de ir ao pronto-socorro. O determinante, como eu já disse, é o tempo. Crises que duram mais de 5 minutos. Ou uma pessoa que tem uma crise seguida da outra, sem despertar entre as crises, sem conseguir acordar entre as crises, precisa de ir ao pronto-socorro. Se uma pessoa tinha epilepsia, estava bem controlada há meses ou anos, e de repente começa a ter vários dias com crise epiléptica, essa pessoa precisa ir ao pronto-socorro. O médico tem que avaliar ela. De outra forma, se uma pessoa tem crise epiléptica uma vez por semana e só teve mais uma das crises que ela já está tentando controlar, o que ela precisa é de ajuste dos medicamentos antiepilépticos. Não necessariamente de uma investigação de por que ela está tendo crises. Isso vai ser feito sempre, mas lá no começo do tratamento. Na primeira crise, a gente sempre faz investigação. A investigação pode ser simples, quem vai determinar isso é o médico. Mas você, como socorrista, tem que tomar os cuidados que a Alice ajudou a ensinar
E saber que se foi você que teve a crise, ir ao pronto-socorro na primeira crise. Se você já tem epilepsia e está tendo crise atrás de crise, procurar o pronto-socorro, perfeito? Para fazer exames. Uma infecção urinária, por exemplo, pode ajudar a descontrolar as crises epilépticas em quem já tem epilepsia. E se for a primeira vez, pode ser algo grave, apesar de a maioria das vezes não ser. Quando a pessoa tem a primeira crise, a gente vai atrás. Vai que é o famoso verme do porco, né? O neurocisticerco. Vai que a pessoa tem meningite, que é uma doença muito grave. Então, coisas que o médico, lá no pronto-socorro, tem que saber identificar, tudo bem? Especialmente se ele souber examinar bem o paciente. Fazer exame de fundo de olho, saber ver se a pessoa tem rigidez de nuca, que é um dos sinais de meningite. Algumas coisas que o médico bem treinado vai saber resolver. Combinado, gente? Então, não vacila. Deu crise epiléptica, saiba socorrer, né? Vamos seguir o que a Alice ajudou a gente a saber. Deita a pessoa de lado, segura a cabeça e não põe nada na boca. Não inventa de botar substância no nariz da pessoa, que pode machucar e aí você vai ter dois problemas. A gente já viu gente que põe dedo na boca e o paciente arranca e vai ter duas pessoas doentes, tá bom? Se machucar, se sangrar, deixa rolar, porque com a cabeça de lado, a pessoa vai cuspir o sangue para fora, os mecanismos de defesa da garganta da pessoa vão resolver o problema. Mas durou mais de 5 minutos, leva ao pronto-socorro. Teve uma crise atrás da outra, leva ao pronto-socorro. Isso é o mais importante. O deitar de lado é só para prevenir de, se a pessoa vomitar, não aspirar, para se machucar a boca com sangue, cuspir esse sangue. Belezinha? Um abraço, gente. A gente se vê semana que vem. E tá aí, ó, dicas para você cuidar de alguém que já teve crise epiléptica. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.